Agora eu vou mostrar para você um pouco sobre fórmulas e funções em planilhas eletrônicas. Então vamos lá para a minha planilha, que eu vou mostrar para você algumas funções básicas e um pouco sobre fórmulas. Essa planilha que eu estou utilizando, ela está no LibreOffice Calc, mas funciona da mesma forma no Excel, no Google Sheets, em qualquer outra planilha. São bem poucas as diferenças entre os softwares. Então, o que eu vou passar aqui para você, você pode utilizar no Excel que vai funcionar da mesma maneira. Então, vamos lá. Fórmulas. Para eu iniciar qualquer fórmula, para eu começar a utilizar qualquer fórmula ou função, eu sempre vou iniciar com o sinal de igual. Então, quando eu coloco o sinal de igual, indica para a planilha que eu quero fazer um cálculo, seja ele em forma de função ou de fórmula. A fórmula consiste em fazer as operações, por exemplo, de mais, de subtração, de divisão, de multiplicação. Então, por exemplo, eu posso querer somar essa coluna do débito aqui. Então, eu vou clicar aqui no 150, apertar a tecla mais, vou clicar no 100, apertar a tecla mais e assim por diante, até completar tudo. Eu vou ter aqui, quando eu digitar a tecla Enter, eu vou ter um valor total. Eu posso, se eu quiser fazer uma subtração, então eu posso vir aqui, eu quero tirar esse valor. Então eu vou apertar aqui a tecla menos e aí ele vai fazer a subtração desse valor. Eu posso querer fazer uma multiplicação. Então, por exemplo, eu posso pegar esse valor. Para multiplicar em qualquer planilha eletrônica, você não vai utilizar o X para ser o sinal de vezes, você vai utilizar o asterisco. Então, ele vai estar aqui, o asterisco, parece uma estrelinha, né? Então, eu vou apertar essa tecla e vou colocar o outro valor, apertando a tecla Enter, um vai multiplicar pelo outro. E na divisão, o sinal que eu vou utilizar vai ser o sinal de barra. Então, a barra demonstra para mim que eu estou fazendo uma divisão. Aperto o Enter, então eu vou ter a divisão de um número pelo outro. Mas eu posso fazer essas operações utilizando fórmulas prontas, que são chamadas de funções. Então, fórmulas, eu vou ter que digitar tudo, todos os sinais, todas as operações, e as funções, elas já me trazem isso pronto. Como assim? Então, vamos ver aqui na prática, ó. Aqui eu quero saber os recebimentos totais que eu tive. Então, olhando para a planilha, eu quero saber quanto de recebimento eu tive ao longo do mês. Então, eu vou apertar a tecla igual. Eu poderia vir aqui, clicar onde tem o valor de 2.000, apertar a tecla mais e clicar no valor de 3.000, ao dar Enter, ele vai me trazer o valor de quanto de recebimento eu tive ao longo do mês. Mas se eu quiser utilizar uma função para deixar isso mais automatizado e para facilitar a minha vida, eu posso apertar a tecla igual, digitar a palavra soma, abrir parênteses e selecionar tudo que eu quero selecionar na coluna de crédito. Assim que eu seleciono, eu fecho o parênteses e aperto a tecla Enter. E ele me traz exatamente o mesmo valor. O mesmo eu posso fazer aqui para saber quais foram os pagamentos totais que eu tive. Eu poderia vir, apertar a tecla igual, clicar no primeiro valor, somar com o segundo valor, somar com o terceiro e assim por diante. E assim obter o resultado que eu gostaria. Mas eu posso fazer isso através de uma função. E como que eu faço isso? Novamente aperto a tecla igual. Eu quero somar esses valores, então eu digito soma, abro parênteses, seleciono tudo que eu quero selecionar aqui nessa planilha, fecho parênteses e aperto a tecla Enter. E aí eu tenho o resultado. Agora vamos dizer que eu queira fazer uma média dos valores que eu gastei, para saber em média quanto que eu estou tendo de gastos. Para eu fazer esse cálculo da média, eu posso fazer de duas formas. Posso utilizar uma fórmula, então aperto a tecla igual, posso somar 1 por 1
aqui. E ao terminar, coloco tudo entre parênteses para mostrar para a planilha qual é a primeira operação que eu quero que ela calcule. Então, eu quero que ela calcule primeiro os itens que estão dentro do parênteses. Vou dividir. Para dividir, eu vou utilizar a barrinha. Então, aperto a tecla barra e aí eu coloco aqui quantos itens, como que é calculada a média? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de itens que eu tenho. Então, aqui eu tenho 5 valores, eu somo todos eles e conto quantos valores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu poderia dividir por 5 e eu ia ter a média. Mas existe uma maneira mais fácil de fazer, que é através da função média. Então, eu vou digitar aqui igual, média, abro parênteses, seleciono tudo que eu quero selecionar aqui da planilha, fecho parênteses e aperto a tecla Enter e eu tenho o resultado que eu desejo. Por que é bom que eu faça dessa forma através de funções? Por exemplo, se eu digitar mais um valor aqui embaixo, ele já faz o cálculo automaticamente para mim na parte de baixo da planilha. Eu não preciso ficar toda hora vindo e aumentando os valores dentro da fórmula, atualizando a fórmula. A função, ela já me permite. Então, se eu coloco ela em mais células, eu consigo deixar mais automatizado. Agora, vamos descobrir quais são os maiores e os menores valores que eu tenho de gasto para eu poder ter um controle melhor. Como que eu posso fazer isso? Então, eu aperto a tecla igual, vou digitar a função máximo, abro parênteses, seleciono tudo que eu quero selecionar aqui, fecho parênteses e dou Enter. Ele vai me retornar o maior valor. Então, nessa planilha em específico, o maior valor é R$ 1.500. Agora, eu quero saber qual foi o menor valor que eu gastei. Então, vou apertar a tecla igual, digitar mínimo, abro parênteses, seleciono novamente tudo que eu quero selecionar, fecho parênteses e aperto a tecla Enter e ele me retorna o menor valor. No caso aqui, R$60, então a gente vê aqui que é R$60 mesmo. Quando eu tenho poucos valores, eu consigo conferir, mas e se eu tenho muitos valores? Então, o Excel me ajuda, o Excel, o LibreOffice Calc, eles me ajudam a fazer esse cálculo, ter essa noção muito mais rápido. Agora, vamos dizer que a gente quer saber quantas movimentações nós tivemos ao longo do mês. Então, eu quero saber aqui, teve entrada de salário, tive que pagar o IPTU, então teve uma saída de valor, saiu outro valor para a internet, saiu outro valor para a energia elétrica e assim por diante. Eu quero saber quantas dessas movimentações ocorreram durante o mês. Então, eu vou apertar a tecla igual, colocar aqui conte ponto num, que é essa fórmula que vai me retornar quantos números eu tenho. Então só vai funcionar com números essa função. Então, quantos números eu tenho na minha planilha no intervalo que eu vou querer estudar. E aí eu seleciono tudo o que eu quero aqui estudar da planilha, fecho parênteses e aperto a tecla Enter. Então, eu vejo que eu tenho aqui 7 movimentações. Não estou considerando o saldo, porque o saldo é um valor que veio de outro mês. Eu quero saber o que aconteceu durante o mês em si. Então, eu coloco aqui o número de movimentações. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentações dentro dessas datas. Vamos dizer que eu não quisesse contar números, eu quisesse contar quantidade de itens. Isso pode ser útil, por exemplo, para quando você tem um relatório de funcionários. São nomes, e aí a função conte.num, ela não vai retornar para você outra informação que não esteja relacionada com números. Mas se eu quero contar quantos empregados a empresa tem, e eu não posso utilizar essa fórmula porque nome não é número, são caracteres, são letras. Então, como que eu vou fazer essa conta? Então, aí eu vou utilizar, apertando a tecla igual, vou utilizar a função conte valores.
abro parênteses e seleciono tudo que eu quero selecionar, fecho parênteses e aperto a tecla Enter e ele vai contar para mim quantos itens eu tenho aqui, mas daí escrito com letras e não através de números. Você pode observar que nessa pasta de trabalho eu tenho duas planilhas e uma está escrito planilha 1 e a outra planilha 2. Geralmente as planilhas eletrônicas vêm escritas assim. Eu posso renomear essas informações para que seja mais preciso e eu consiga saber exatamente onde eu estou trabalhando. Como que eu faço para renomear? Então aqui eu estou trabalhando com controle financeiro. Eu venho bem em cima de planilha 1, clico com o botão direito do mouse, clico em renomear planilha e vou digitar o nome que eu quero. Então aqui eu quero controle financeiro. Digitei, aperto a tecla, aperto o OK e eu vou conseguir ter aqui controle financeiro. A outra planilha que eu tenho aqui é de um inventário, então eu vou clicar com o botão direito do mouse, renomear planilha e colocar inventário. Posso utilizar letras, números, posso utilizar acentos. Então digitei inventário, aperto OK, eu tenho aqui renomeada cada uma das minhas planilhas de trabalho e aí eu consigo saber a que se refere cada uma delas. Aqui um outro exemplo de fórmula, que eu posso usar fórmula, no caso, vou mostrar também uma função. Então aqui eu tenho um inventário, então eu tenho produtos, o preço unitário desses produtos, a quantidade que eu tenho em estoque e eu quero saber o valor total. Como que eu posso fazer essa conta? Então, eu posso apertar a tecla igual, clicar no preço unitário. Para fazer a multiplicação, vou utilizar o asterisco, vou clicar na quantidade e aperto a tecla Enter. Ele vai me trazer o valor dessa multiplicação, então 15,65 vezes 30. Mas eu também posso utilizar uma função, fica mais fácil. Então, eu aperto a tecla igual, digito multi, abro parênteses, seleciono aqui o primeiro número, ponto e vírgula o segundo número e fecho parênteses. E aperto a tecla Enter. E eu tenho o retorno do mesmo valor. Ah, e agora, como é que eu faço? Vou ter que fazer um por um na mão? Não, dá para fazer bem rapidinho e automático. Você pode vir aqui nesse primeiro valor e aqui onde tem esse pontinho aqui da célula selecionada, você passa com o mouse em cima até ele virar uma cruzinha. Formou essa cruzinha, você clica com o botão esquerdo do mouse, segura o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta para baixo. E ele faz o cálculo das outras linhas automaticamente. Agora eu quero ter aqui um valor total. Então, como que eu vou fazer? Eu posso apertar a tecla igual e fazer uma soma, então fazer a fórmula de soma que eu já mostrei, então pego um valor, aperto a tecla mais, outro valor, a tecla mais. Eu posso digitar soma, abre parênteses e seleciono tudo, fecho parênteses e dou Enter. Eu posso apertar no auto soma e ele vai já me retornar o valor total. Aqui deu um número quebrado, deu 1.010,79 centavos. Vamos dizer que eu precisasse arredondar esse número por algum motivo, eu quisesse um valor inteiro, eu não quisesse o valor com casa decimal. Então, para eu fazer esse arredondamento, eu venho, sinal de igual, digito arred, abro parênteses, clico em cima do número que eu quero fazer esse arredondamento e coloco aqui, por exemplo, 1 e fecho parênteses. Ele arredondou para mim com uma casa decimal. Depois da vírgula, então agora ele não está 79, ele está 80 centavos. Se eu colocasse aqui
0. Ele iria arredondar para mim para cima, porque o número 7 vai arredondar para cima, e ele vai trazer o arredondamento para o número inteiro. Eu poderia até vir aqui, onde eu excluo casas decimais, tiro as duas casas decimais e eu vou ter o número inteiro. Então, pessoal, essas são algumas fórmulas e algumas funções que são mais utilizadas no dia a dia. E agora, para que você guarde isso, você tem que praticar. Então, utilize em todas as possibilidades que você tiver na sua vida, aplique isso que você aprendeu na prática, porque quanto mais você fizer, isso vai se tornar um hábito, e se tornando um hábito, você vai ter cada vez mais facilidade de lidar com as planilhas eletrônicas.